Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a série sobre os 11 riscos cirúrgicos do implante da prótese peniana. Se você não assistiu o último vídeo da série, clique aqui. Como evitar o sangramento na hora de colocar um implante de prótese peniana? Primeiro, os exames pré-operatórios. Segundo, a técnica cirúrgica minimamente invasiva, fazendo reconstrução, colocando os cilindros bem posicionados. O curativo é fundamental. Se eu pegar um pênis após o procedimento cirúrgico e eu fizer um curativo envolvendo todo ele, dando apoio, eu não vou ter espaço para sangramento. Eu vou controlar esse sangramento. Eu estou desde 1998 na urologia só fazendo isso. Até hoje não precisei transfundir nenhum paciente. Ou seja, o sangramento que ocorre é um sangramento pequeno e no meu histórico de 26 anos eu nunca precisei dar uma bolsa de sangue para um paciente devido a uma cirurgia de implante de prótese peniana. Apenas para exemplificar para você o grau de segurança que é o implante da prótese, evitando sangramento. A outra questão, a extrusão da prótese peniana. Como evitar? Primeiro, quando eu coloco o implante da prótese até o extremo do corpo cavernoso, eu preciso inspecionar na cirurgia como é o seu tecido. Se é um tecido muito fino, eu tenho que ter uma estratégia. Se é um tecido forte, eu tenho outra estratégia para evitar a extrusão. Porque a extrusão é quando o cilindro ultrapassa esse extremo aqui e começa a avançar na glande. Como eu minimizo o risco de extrusão? Mas qual é a maneira de minimizar o risco de extrusão? Reconstruindo a ponta, inspecionando os tecidos. Por quê? Quando eu avalio para colocar a prótese, dimensionar a prótese, eu avalio os tecidos. Se o seu tecido é muito fino, é igual o paciente. Tem paciente que a pele é muito fina, qualquer coisa a pele sofre. Tem pacientes que a pele é rígida, tem um calo e ali a pele nunca vai sofrer. Então a extremidade da ponta do pênis, onde o implante vai apoiar, na hora da cirurgia eu faço uma inspeção direta. Se essa extremidade é fina, eu fixo o cilindro que é colocado no implante, esse cilindro é fixado nessa estrutura que é do pênis, então é possível passar um fio que pega essa estrutura, passa no implante e eu também ancoro um implante no outro. Como se fosse meu dedo, eu ancoro um no outro, para um segurar o outro, além de segurar na própria estrutura do pênis. Então, são passados fios de reforço, chama ancoragem. Então, nos pacientes que eu vejo que o seu tecido é muito fino, eu faço de rotina uma ancoragem dos cilindros à estrutura do pênis e com isso não vai ficar forçando a ponta para extruir. Essa é uma forma de minimizar esse risco ao máximo. E felizmente a minha experiência tem mostrado que eu tenho atingido esses níveis muito baixos de uma possível extrusão com esses cuidados. A outra questão, outra complicação que temos que evitar, mau posicionamento da prótese. Se você tem uma curvatura no pênis, por exemplo, não é recomendado só colocar a prótese tendo uma curvatura. Um exemplo, os corpos cavernosos, ele tem um septo, uma separação entre o lado direito e o lado esquerdo. Septo. Se você tem uma curvatura no pênis, uma curvatura, um corpo cavernoso é maior que o outro lado. Esse lado é maior que esse. Então, se eu for colocar o implante num pênis curvo, o implante não vai ficar simétrico na extremidade do pênis. E ele vai ficar forçando uma área maior de um lado do que do outro. Por isso que se você tem uma curvatura no pênis e eu for colocar um implante, primeiro eu vou fazer a reconstrução da túnica, que é essa membrana, dessa capa, que está em íntimo contato com os corpos cavernosos, para alinhar o pênis, recuperar tamanho até o limite dos nervos, porque todo pênis que curva, olha o meu dedo, todo pênis que curvou ficou menor. Então, se eu for colocar um implante com o pênis curvo, seu pênis vai ficar pequeno. Então, eu preciso fazer a reconstrução para alinhar, recuperar tamanho até o limite dos nervos, que é o limite possível. E essa recuperação de tamanho, ela é baseada na cirurgia na túnica, nessa capinha. Então, o que eu vou fazer na túnica? A túnica seria a capinha. Eu vou fazer uma série de cortinhos na capinha para ela expandir. E com isso, eu vou alinhar o pênis, recuperar tamanho até o limite dos nervos, que é o limite possível.
Então esse procedimento, num paciente que tem um pênis curvo, um pênis retraído, que diminuiu de tamanho, eu vou fazer de rotina. Aí eu chego no limite, aí eu ajusto o implante para esse limite. Isso vai permitir eu posicionar bem os cilindros abaixo da glande, não ficar forçando um lado mais do que o outro. Recupero as dimensões do pênis até o limite dos nervos. Para evitar mau posicionamento dos cilindros também, se tem um afinamento da ponta, eu tenho que reconstruir a ponta para o cilindro chegar até a ponta. Se tem um afinamento no meio, eu tenho que corrigir esse afinamento no meio. Por quê? O meu objetivo é colocar um implante de maior tamanho e maior calibre. Esses implantes, eles têm 3 calibres: o mais fino, o médio e o mais calibroso. Então, se eu reconstruo as estruturas do pênis, eu consigo colocar um implante mais calibroso e de maior tamanho e melhor ajustado no pênis, dando estabilidade na glande. Uma outra questão: se o seu pênis ficou menor, o implante não vai recuperar tamanho se ele ficou menor. Tem que fazer a reconstrução. O que tem que ser evitado é não tentar aumentar o tamanho do pênis colocando um implante maior do que devia. Se coloca um implante maior do que devia para recuperar o tamanho do pênis, primeiro, que esse implante maior vai ficar forçando e os tecidos podem não resistir e aí sim ter a extrusão. Segundo, a prótese não foi feita para aumentar o tamanho de pênis. Ela foi feita só para dar complemento de firmeza vertical. Por que é importante eu detectar se você tem curvatura, tem afinamentos, tem diminuição do tamanho do pênis antes da sua cirurgia? E é por isso que eu faço os exames no meu paciente. Eu induzo uma ereção, eu faço uma ultrassonografia e eu converso com o meu paciente aquele tamanho de pênis que eu estou vendo ali em relação ao tamanho de pênis que ele sempre teve. Então ele é a melhor pessoa para me dizer: meu pênis reduziu de tamanho, meu pênis está curvo, não era curvo. E também eu verificar e criar a estratégia cirúrgica que eu vou aplicar na cirurgia. Então eu já vou na cirurgia sabendo: paciente que eu vou operar amanhã, eu tenho que reconstruir a ponta, eu tenho que reconstruir o meio, eu tenho que recuperar tamanho. E durante a cirurgia, eu vou avaliar os tecidos, se eles são finos ou não, se eu tenho que fazer a ancoragem dos cilindros e dimensionar o tamanho do implante para o tamanho do pênis reconstruído, sem forçar a ponta. Então, com isso, eu vou ter estabilidade de glande, vou ter o melhor tamanho, melhor calibre possível, com um implante mais calibroso. E se for um implante inflável? O que é importante no implante inflável? O cilindro da prótese peniana, ele entra murcho dentro do pênis. Ele entra murcho na hora de implantar. O que é importante? Se você tem afinamentos no pênis. Depois que eu implantei, se eu for inflar ele dentro do pênis, se esse cilindro tiver algum afinamento no pênis, nessa membrana, que não deixa ele expandir, vou dar um exemplo. Na base do pênis tem um afinamento aqui. O cilindro não expande direito. O que acontece? Ele vai dobrar naquele ponto, porque ali não expandiu. Por isso que eu tenho que reconstruir para deixar o cilindro expandir como um todo, e com isso eu vou de fato oferecer a maior rigidez axial, corrigindo os afinamentos. Então eu corrijo antes, depois que eu ponho o cilindro dentro do pênis, que entra murcho, eu tenho que inflar. Eu tenho que testar a firmeza vertical. Se ele estiver dobrando em algum ponto, eu tenho que ir lá e fazer a reconstrução para deixar ele expandir corretamente dentro do corpo do pênis, até eu verificar que deu firmeza vertical. E com isso, eu minimizo mau posicionamento, eu dimensiono corretamente o tamanho do cilindro pelo tamanho do pênis no limite dos nervos. Eu alinhei para os cilindros ficarem simétricos. Eu ancorei para evitar extrusão quando é necessário. Então, tudo isso é a visão de fazer e de evitar complicações. Este vídeo faz parte de uma série sobre os 11 riscos e como minimizar esses riscos na hora de um implante de uma prótese peniana. Se você perdeu algum episódio, clique aqui na playlist, avalie qual você perdeu e assistam todos. É importante você entender os riscos, saber como minimizar e trazê-lo a próximo de 0 de preferência.